Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que alegria estarmos aqui reunidos, celebrando esta Santa Missa. E uma alegria ainda maior, porque estamos nesses dias festejando e honrando Nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora da Conceição, dentro deste ano comemorativo desta paróquia. Então é uma oportunidade que a Igreja sempre nos oferece, meus irmãos e irmãs, para alimentar a nossa fé. E este ano, meus irmãos e irmãs, aqui neste itinerário, porque esses dias todos da novena é um itinerário de reflexão para nos ajudar a crescer na fé e anunciá-la melhor, né? De maneira sempre mais explícita. E aqui hoje, neste ano, somos convidados a perseverarmos na vida de oração, a exemplo dela, mulher de oração. E hoje, de modo específico, o tema deste dia nos convida a sermos perseverantes na oração por meio dos sacramentos. Os sacramentos que a Igreja nos oferece. É sempre muito oportuno nós voltarmos a essa reflexão, porque os sacramentos fazem parte da vida da Igreja. E como nós o vivenciamos de maneira rotineira, nós corremos o risco de acomodarmos, ou seja, cairmos numa certa recepção dos sacramentos de uma maneira automática, principalmente aos dois que mais recebemos, que é a Eucaristia e a confissão. Então nós podemos banalizar até os sacramentos. Por isso é muito importante nós sempre refletirmos sobre a importância dos sacramentos na nossa vida. Isso é muito importante para cada um de nós, porque os sacramentos é o toque de Deus nas nossas almas, é aquilo que nos sustenta na caminhada, que nos envia em missão, que nos mantém firmes e alimenta a nossa perseverança na fé. Mas nós precisamos, meus irmãos e irmãs, vivenciar isso com profundidade, para não ser apenas uma aparência, algo superficial. Temos que vivenciar isso com profundidade. Repito, profundidade, radicalidade, ir na raiz da nossa fé. E não apenas receber os sacramentos como um exibicionismo, um faz de conta. Aquilo deve entrar na nossa vida. E meus irmãos e irmãs, as leituras hoje, dentro desta temática geral da perseverança, nos convida justamente a isso. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Então, a nossa vida sacramental, podemos dizer assim, deve ser vivenciada nesse sentido, para justamente nos ajudar a continuar a ser vigilantes na vivência da nossa fé. Então, é importante, meus irmãos e irmãs, lembrar deste dado importante dos sacramentos na nossa vida. Não vamos vivenciá-los de maneira superficial, mas com profundidade. Isso é o que pede Jesus a nós, né? No Evangelho, em tantas passagens, Jesus diz a cada um de nós para não vivermos a nossa fé de maneira superficial ou apenas faz de conta. Por isso, ser vigilante, ser sóbrio, ser filho da luz e se portar como filho da luz. Nesse sentido, os sacramentos vêm para nos ajudar a vivenciar bem a nossa fé. E por isso, no Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs,
nós retomamos neste evangelho, que já ouvimos tantas vezes, mas que sempre é essencial nós voltarmos a este mandato de Jesus. Ide por todo o mundo. Porque até aqui eu disse da nossa vivência sacramental. Viver com profundidade, viver com radicalidade. Porque nós testemunhamos isso ao mundo. Nós não podemos anunciar aquilo que nós não vivenciamos bem. Por isso, isso deve ser de maneira, como eu posso dizer, simultânea. Porque ao mesmo tempo que nós estamos nos alimentando dos sacramentos da igreja, nós também anunciamos isso ao mundo. Junto da palavra, os sacramentos. Então, a maneira que nós vivenciamos os nossos sacramentos é testemunho para os outros. Ide pelo mundo. Ide pelo mundo. Então, nós vamos convencer outras pessoas a entrar nessa vida sacramental a partir do nosso testemunho. Da maneira que nós vivemos. Por isso, lá no início, na primeira parte da reflexão, eu disse, é preciso vivenciar os sacramentos com profundidade. Porque senão, não vamos conseguir novas pessoas para Deus na sua igreja. É importante lembrar de um ditado: as palavras convencem, o testemunho arrasta. Isso é muito importante. Não podemos viver a partir daquela máxima, e que muitos fariseus na época de Jesus, e até no início da comunidade cristã, e até hoje corremos o risco de pedir para o outro viver o que nós dizemos, mas não o que nós vivemos. Não pode haver essa diferença. Logicamente, meus irmãos e irmãs, nós não somos perfeitos, mas nós temos que ir crescendo sempre mais na vivência do amor de Deus. Então, que nós possamos testemunhar a nossa fé. Então, cada sacramento que nós recebemos tem com ele uma responsabilidade. Todos os sacramentos. No batismo, recebemos uma graça de Deus, mesmo quando a maioria de nós não éramos conscientes, mas depois fomos tomando consciência deste sacramento. E ali nós recebemos o mandato do Senhor para evangelizar. No sacramento da reconciliação, onde nós reconciliamos com Deus, nós recebemos a responsabilidade de não mais incorrer no pecado, estar em contínua conversão e também reconciliar com os irmãos. Na Eucaristia, nós recebemos o corpo de Cristo para vivermos a partir dele. Como diz uma máxima antiga, somos aquilo que comemos. Se comemos o corpo de Cristo, nós devemos ser outros Cristos no mundo. Na Crisma, nos tornamos adultos na fé. E por isso, confirmamos aquilo que recebemos no nosso batismo. E assim somos reenviados em missão. Perceba o matrimônio, e aí os outros dois sacramentos de serviço, o matrimônio e a ordenação, que não é todos que recebem, é grupos diferentes, mas todos têm serviço. O matrimônio recebe a graça de Deus para testemunhar esse amor de Cristo na vida matrimonial do casal. E o ministro ordenado sendo a imagem do bom pastor na comunidade de igreja. Está vendo? Unção dos enfermos. Nossa, mas tem responsabilidade. Recebemos a cura de Deus para que mesmo na enfermidade testemunhemos o amor de Cristo. Então não tem para onde correr. Os sacramentos nos levam ao serviço, ao testemunho da fé.
Então, que olhando para este tema que hoje nós refletimos e para essas leituras, e até a primeira leitura, nos animando a continuar caminhando, é um ânimo. Não vamos desanimar. Não vamos deixar que o desencorajamento deste mundo nos tire do caminho. Ser vigilante, ser sóbrio e continuar anunciando o amor de Deus, porque é isso que nós recebemos do Senhor. Foi este mandato. Então não tenha medo. O Senhor está com cada um de nós. Vamos viver com profundidade os sacramentos e continuar firmes na nossa oração e na vivência da fé. Vamos pedir, meus irmãos e irmãs, a Nossa Senhora da Conceição, que interceda por todos nós e nos ajude a viver cada vez mais os sacramentos com profundidade e anunciar o amor de Deus no mundo. Assim seja. Amém. Amém.